atenção dos irmãos nessa noite, né, para nós dar início nesse culto, onde nós estaremos meditando na palavra do Senhor Jesus, todas as quintas-feiras, né? Nós nos unimos com esse propósito, estarmos aprendendo da palavra de Deus, né? Então, convidamos a todos para que possa, junto conosco, estar adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Peço saudação a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 26, para a nossa meditação nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos ler o 38, depois a gente faz a leitura do 26. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 38, para nós darmos início nesse estudo nesta noite, na palavra do Senhor Jesus, né? Depois nós estaremos meditando nos versículos anteriores, né? Que Jesus possa nos abençoar, nos dar a tua graça, todos que aqui já têm chegado, aqueles que não poderão vir também, Jesus possa estar abençoando, dando a tua graça. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31, diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos por mais que dia qual o Senhor tem nos concedido, por mais oportunidade que o Senhor preparou nessa noite de nós estarmos reunidos neste lugar para juntos adorar e exaltar o teu nome. Abençoa todos os teus servos que aqui já têm chegado, aqueles que ainda estão a caminho, aqueles que não poderão vir nesta noite, mas que cada um possa, Deus, ser sustentado pelo teu poder, pela tua graça gloriosa, pela tua virtude, e o Senhor possa falar, ó Deus, aos nossos corações, Senhor, sustentando a cada um pelo teu poder e pela tua graça gloriosa. Abençoa, Deus, cada um que já tem chegado aqui, aqueles que não poderão vir, que estarão acompanhando de distância, que o Senhor possa dar a tua graça também, para que o teu Espírito, ó Deus, possa ser derramado na vida de cada um. Jesus, nos abençoa, nos dá do teu Espírito, da tua graça, é o que nós pedimos e desde já agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar, estar adorando o Senhor Jesus, né, com alguns louvores nesta noite, né? Nosso propósito principal é de estarmos meditando na palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor Jesus, mas que cada um de nós também temos essa oportunidade de estarmos agradecendo, exaltando o seu nome glorioso, né? Vamos estar louvando o Senhor Jesus com o hino 243, né? Nós abrimos esse culto 243. Nós abrimos este culto no teu nome, ó Jesus Cristo. Aleluia. Deus
aleluia, né? Termos essa certeza de Jesus ter nos abençoado e por isso que nós estamos aqui, né? Ainda 225 na harpa cristã, ser valente, né? Na batalha contra o mal, ser valente, sempre buscando alcançar a vitória em Cristo Jesus, nunca desistindo, não desistir de forma nenhuma, mas enfrentando todas as dificuldades, as barreiras, as lutas, confiado no nosso Deus, que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e Ele é fiel com Sua palavra, né? Então que cada um de nós devemos ter a coragem sempre de falar de Jesus, anunciar a Jesus, buscar a Ele, e agradecer e exaltar o Seu santo nome. 225 da harpa cristã. Para pelejar sempre por Jesus, o nosso Salvador, né, irmãos? Que cada um de nós possamos estar sempre empenhados em fazer a obra de Deus. Nós estamos alegres, felizes até aqui. Jesus tem nos abençoado, tem nos dado a tua graça, né? Também nessa noite está conosco ali o Fernando, né? Mais uma vez, Jesus tem trazido aqui. Esperamos que possa ser abençoado pelo Senhor Jesus também. A Raquel mais uma vez tem estado conosco, Jesus possa abençoar de uma forma gloriosa, né? E cada um que entrou aqui nesta noite, né? Todas as
as quintas-feiras, a gente aproveita para estar meditando um pouco na palavra do Senhor Jesus, né? Ao não ser a primeira semana passada tivemos oração todas as noites, então não tivemos o estudo da palavra de Deus, né? Estamos aqui mais uma vez improvisados, aqui até ficar pronto ali o salão, o templo, né? E aproveitando, irmãos, nós estivemos falando na segunda-feira a respeito de evangelização que nós teremos ali no barco de Cristo Redentor, né? E que os irmãos orem, que Jesus possa dar graça. E também o desejo do coração dos irmãos, nós precisamos fazer evangelização aqui no Ipiranga, né? Então vamos fazer então ali na rua no domingo, precisa ver se dá tempo, né? Pedimos autorização na Transerp, né? O Monivaldo teve lá, demora de 5 a 10 dias para dar certo, né? No dia seguinte já deram autorização para a gente, né? Então, nesse domingo, nós estaremos ali sem problemas de ventilador, sem problemas de ar-condicionado, permitindo Deus, nós estaremos aqui na rua, de frente ao templo, né? Cultuando a Deus, vai ter a participação das crianças, jovens, adolescentes, velhos, né? Todos que quiserem participar, para que possam estar adorando o nome do Senhor Jesus, né? E ainda nós aproveitando o ar livre que Jesus nos concede, né? Então que os bons olhos para que Jesus possa dar graça, para que possa derramar o teu poder, da tua graça, e muitos, né, possam ouvir a palavra do Senhor Jesus. Nosso objetivo, como nós falamos, é estarmos meditando na palavra de Deus. Eu convido o pastor Oswaldo para que possa fazer uma oração juntamente com a igreja, que Deus possa abençoar, dar a tua graça para conosco nesta noite. Depois nós estaremos lendo mais alguns textos da palavra de Deus e completando esse que nós acabamos de ler aqui. Paz, Senhor Jesus, irmãos. Todos em pé, né? Estarmos orando a Deus, pedindo a sua bênção, né? Em favor de mais esse culto, né? De estudo da palavra e também em favor daqueles que estão enfermos, né? Senhor Jesus, neste momento, ó Pai amado, nos colocamos diante da Tua presença, gratos pelo dia que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos aqui, para estarmos ouvindo o estudo da Tua palavra. Dê graça e abençoa o Teu servo, que vai estar ministrando nesta noite, possa fazê-lo com sabedoria, com entendimento. Sim, ó Pai amado, dê a ele a direção e abençoe a cada um de nós que vamos estarmos ouvindo. Abençoa a nossa mente, dando-nos a compreensão. Ajuda-nos a entender, Senhor, tudo que aqui for falado. Sim, ó Deus, seja conosco, dando-nos a direção e nos abençoando. E ajuda-nos a guardar a Tua palavra em nossos corações e a colocá-la em prática no nosso viver, no nosso dia a dia, em cada atitude e em cada ação. Queremos apresentar todos os presentes aqui, Jesus. Queremos apresentar diante de Ti todos os seus anseios, todas as suas necessidades. Abençoe cada um dos seus familiares. Cura os enfermos, ó Deus. Salva, Senhor, nossos familiares que ainda não conhecem a Ti. Livra nossos filhos, nossas crianças de todos os males desta vida, de todo o engano e de toda a corrupção. Abençoa os pais, ó Deus, dando-lhes sabedoria para estarem, ó Deus, instruindo os filhos, que aquilo que têm aprendido, possamos, ó Deus, ter sabedoria. Dai-nos a capacidade para estarmos passando para os nossos filhos, para todos aqueles que nós tivermos contato no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a coragem de abrir os nossos lábios, falar da Tua graça, falar do Teu amor, falar, ó Deus, qual que é o Teu propósito para a vida de cada um. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Jesus possa nos abençoando nesta noite. Bom, nós falamos, né, por 2 quintas-feiras a respeito de casamento, a respeito de relacionamentos, e eu gostaria de continuar falando um pouquinho mais sobre esse tema, né, sobre relacionamento, sobre casamento. Às vezes a gente escuta dizendo, olha, a pessoa vive num casamento problemático, né? E eu estava pesquisando, vendo algumas coisas, eu descobri, na verdade, que não existe casamentos problemáticos, irmãos. Os irmãos acreditam nisso? Sim. O que existe? Existem pessoas problemáticas dentro de um casamento, né? Mas o casamento não é problemático. Por que o casamento não é problemático? Porque ele foi feito por Deus, e nada que Deus fez é problemático. É a mesma coisa que nós falarmos a respeito do batismo, né? O que é o batismo? O batismo é um só batismo e ele é bom, mas às vezes as pessoas misturam, né? Como nós falamos, o que é a receita de um bolo, precisa seguir todos os preceitos, né? Que está ali, a receita para que possa sair um bolo direito.
o batismo da mesma forma. Só, eu sou batizado, foi no rio? Não, então peraí, alguma coisa está errada. Foi o nome de Jesus? Também não foi. Então está chamando de batismo, mas na verdade não é batismo, porque o batismo bíblico é dessa forma. E quando a gente pega a respeito do casamento, às vezes nós vemos hoje que existe vários tipos de relacionamento, mas não se trata de casamento. O casamento, quando Deus fez, falou um homem, uma mulher, é isso que Deus fez, não fez nada diferente disso. E o que o homem faz diferente, o que o homem muda e faz do seu jeito, e pode até chamar de casamento ou de relacionamento, do jeito que ele quiser, mas não é o padrão de Deus, não é aquilo que Deus quer. E por ser pessoas que estão vivendo dentro do casamento, e pessoas que às vezes são, por vezes, são problemáticas, aliás, o ser humano tem muitos problemas, e por isso às vezes acaba trazendo isso para dentro do relacionamento e acaba se tornando um problema muito grande. E às vezes quando a gente pergunta para alguém, olha, eu estou com algum problema no casamento, a gente vai pegar aqui alguns exemplos, irmãos, do que a palavra de Deus nos fala. Então o tema, o estudo de hoje seria o propósito de Deus para o meu casamento, não para o seu casamento, mas para o meu casamento. E evidentemente, se todo mundo repetir, vai ser sempre da própria pessoa e não vai ser do outro. Por quê? Eu não sei se os irmãos já pararam para prestar atenção, mas para cada casamento Deus tem um propósito diferente. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Por que cada casamento é de uma forma ou de um jeito? Porque os propósitos são diferentes de Deus, evidentemente o propósito de Deus depois da nossa escolha. Porque eu estava meditando, irmãos, aliás, não mas duas pessoas eles não tiveram, não foi eles que escolheram o cônjuge para ser. O primeiro que não tinha jeito, Adão e Eva, eles não tiveram a chance de escolher o cônjuge, porque Deus fez lá Adão e disse, vou fazer uma ajudadora para você, uma esposa, e ele não pôde escolher. Então a única que tinha era aquela, então era aquela ou não tinha outra, era aquela mesma. Então não foi ele que escolheu, mas Deus escolheu para ele, mas tinha um propósito. Da mesma forma Eva, Eva foi criada, e se ela não quisesse casar-se com Adão, ela não tinha outra opção, porque também não tinha outro marido para que ela pudesse casar. Então nesse propósito de Deus para Adão e Eva, ele tinha um propósito muito específico, e Deus faz para que a mulher pudesse estar ajudando o marido, e dentro do casamento, desse casamento, Deus diz para ele assim, enchei-vos e multiplicai. O propósito deles é que pudesse povoar a terra. De hoje já mudou um pouquinho, porque a gente não quer tantos filhos dessa forma, tinha para isso os propósitos vai se mudando um pouquinho. Quando a gente vai olhando, diz que nem todos escolheram, a gente vê também, que Isaac também não escolheu para si a sua esposa, que foi o seu pai que mandou um servo, ele vai lá, dirigido por Deus, e Deus prepara para ele uma esposa. Quando nós vemos também Rebeca, que foi perguntada para você, quer ir com o moço? Eu quero, também não conhecia quem era o esposo, e foi, e Deus abençoou. Fora isso, creio que a maior parte, pelo menos, do que é mencionado, todos foi que escolheram, e às vezes a escolha não foi muito boa, mas mesmo assim Deus tinha um propósito naquilo que ele estava fazendo. Quando a gente pega a respeito de Sansão, por exemplo, Deus havia dado para ele um propósito, e era para que pudesse vencer os midianitas, e ele se apaixona exatamente por duas midianitas, uma depois da outra, e isso traz uma intriga entre eles, e ele acaba destruindo seus inimigos, acaba morrendo com aquele propósito, mas foi o que aconteceu. E para nós, irmãos, a gente pensando, será que nós temos vivido o propósito que Deus tem dado para nós dentro do nosso casamento? Porque às vezes quando nós perguntamos, o casamento é fácil, é difícil relacionar-se, é muito difícil o relacionamento entre um homem e uma mulher, e realmente não é muito fácil. Por quê? Você pega lá um homem, pega lá uma mulher, que estão criados distantes, de famílias totalmente diferentes, junta esses dois e precisa se ajustar para que dá certo. Se não dá certo, alguma coisa se desajustou, e quando está desajustado, a própria Bíblia diz, que todo corpo bem ajustado, o que acontece? Cresce. E desajustado? Não cresce. Às vezes, pelo contrário, traz prejuízo. Se a gente pegar, quem conhece um pouquinho ali de motor de carro, o carro está funcionando, aquilo é uma beleza, Eu disse, já contei isso para os irmãos, eu descobri que no motor de carro existe uma coisa chamada correia dentada, Por que eu descobri?
que o carro que eu tinha quebrou e foi um disruptor por causa de uma correia, né? Então, uma correia, se tivesse trocado ela, tinha conservado o motor do carro, né? Estou dizendo isso para os irmãos porque, veja, só uma correia que estava com um problema estragou o motor inteiro de um carro, né? Então a gente pensando, e se tivesse trocado aquela correia, o motor não tinha se estragado. Então quando a gente pensa, às vezes os problemas que surgem dos casamentos, os problemas não são grandes, eles se tornam grandes, eles vão crescendo à medida que eles não são resolvidos, e muitas vezes alguma coisa que está ali que precisa ser tratada. Então vamos estar tratando um pouquinho, irmãos, a respeito o propósito de Deus para o nosso casamento, para nós, que nós possamos fazer uma reflexão, o que Deus quis, né, de nós quando preparou outra pessoa, quando nos unimos, ou se não foi Deus, mas que a gente foi lá e quebrou a cabeça porque escolheu de forma errada, de forma equivocada. Nós falamos de Sansão, né? Isso custou-lhe a vida na escolha que ele havia feito, né? Para outros viveram mais, no caso dele a vida acabou sendo mais curta pelas escolhas que ele fez. E nós que estamos casados, somos nós que escolhemos, né? Eu acredito, né? Tem alguém aqui que é casado e não sabia com quem ia casar, foi os pais que escolheram o cônjuge, né? Tem alguém aqui? Não? Todo mundo escolheu e o outro concordou? Foi isso? Olha que beleza, né? E os solteiros provavelmente vai ser isso que vai acontecer também da mesma forma, né? Os pais não vão estar obrigando ninguém a casar, mas depois que casa, a gente vê que os propósitos às vezes vai mudando. E a gente olha, irmão, você vê a atitude que a gente toma. Nós vamos pegar aqui alguns exemplos. Nós lemos aqui em Lucas primeiro, nós vamos tornar a ler Lucas primeiro, versículo 26, né? Nós vamos ler do 26 até o 38, nós tínhamos lido só o 38, mas nós vamos ver aqui o propósito que Deus tinha na vida desse casal, e por que esse casal, e como que esse casal tratou aquilo que Deus havia deixado na mão dele, aquilo que aparentemente era um problema, e como ele foi cuidado. E a gente trazer isso para o nosso relacionamento, para o nosso casamento. Quando surge algum problema, como a gente trata ele, de que forma a gente trata ele, porque às vezes o problema vem e ele é aumentado, ele é, eu ouvi a palavra, potencializado, né? Ele acaba se explodindo, tomando uma proporção que não era necessária. Às vezes o problema era tão pequenininho, ele se tornou tão grande, às vezes é um problema tão grande, e às vezes sabendo cuidar ele fica pequeno e acaba ficando fácil de resolver. Então eu quero ler para os irmãos aqui, no livro de Lucas, né? Vou usar a minha folha aqui, devido até a questão de espaço aqui que nós temos também, mas o livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o 38, no 38 nós já lemos, mas nós vamos reler, né? Então do 26 ao 38, nós vamos ver então aqui a missão que Deus tem para cada um de nós, dentro do nosso casamento. E só reforçando, né, irmãos, nós falamos a respeito de missão outro dia, né? Não lembra o que significa essa palavra missão? Não lembra? O que é a missão da vida de alguém? É o propósito dele existir, o propósito dele continuar vivendo, é a missão que ele tem, né? Dentro do casamento, nós vamos ver aqui Deus falando a respeito com uma jovem que ainda não havia casado. E Deus estabelece com ela algo difícil, complicado, especialmente para o seu tempo, para a época dela. E nós vamos estar meditando nisso e também depois o que aconteceu em relação a seu esposo, em relação a isso mesmo, né? E fazemos uma comparação com nossos dias, da maneira que nós vivemos, para que façamos essa reflexão. No livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 26, eu vou ler uns, vamos ler os outros, para os irmãos não ficar cansados, né? Vamos lá, no livro de Lucas 1, 26 diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Chegando o anjo, mulher, estava disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com
aquelas palavras e considerava que salvação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, dará a luz ao filho, e porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que talvez Abel, tua prima, concebeu um filho, é sua delícia, e este é o sexto mês para aquela que é chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Mas olha, vou fazer aqui uma reflexão, né? Quando a gente casa, normalmente, a gente tem planos, tem sonhos, né? Alguém casa pensando em realizar os sonhos, projetos de vida, o que vai acontecer, aliás, desde o casamento, como é que vai ser a festa, vai se planejando tudo o que vai fazer. Para Maria diz aqui a palavra de Deus que existia uma mulher que era virgem, que estava nessa situação, estava desposada, estava noiva, estava prestes a casar com um homem chamado José, numa época em que o relacionamento, né, se ela aparecesse ali grávida, e ela seria chamada de adultério, isso podia custar-lhe a própria vida. E aqui nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que diz aqui para que se cumprisse a profecia, se cumprisse o que Deus havia prometido. Então lá atrás tinha as profecias que um dia nasceria o Salvador. Nós vemos de Isaías profetizando: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então havia uma profecia a respeito do nascimento de Jesus. Porém, quando Deus escolhe aquela mulher, por que Deus escolhe Maria? Quantas outras mulheres poderiam ser escolhidas para que se cumprisse aquele propósito de Deus na vida dela? Então, antes até do casamento, Deus fez um propósito talvez diferente do que José e Maria tinham feito. Porém, ele estava pronto para cumprir o propósito de Deus, irmãos. Não era uma missão muito fácil, né? Às vezes as pessoas dizem: meu casamento é muito difícil, tem muitos problemas, tem muita dificuldade. Mas será que tem tanta dificuldade dessa forma? Porque imagina que quando Deus escolhe essa mulher, uma virgem, né, que estava ali desposada, diz assim o nome de Maria, e ela entra o anjo do Senhor e diz assim: salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Olha que coisa que a gente começa a observar algumas coisas, né? Primeiro, que essa mulher, o anjo de Deus aparece para conversar com ela. Eu gostaria que a gente pudesse fazer essa reflexão. Imagina que fosse você hoje, nos dias que nós vivemos, que não tivesse casado, ou mesmo casada que fosse, aparecesse o anjo de Deus com essa tarefa para você, oferecendo essa tarefa. Será que todos estariam dispostos a aceitar? Sabendo que poderia estragar todos os sonhos dela, porque o projeto dela, ela não tinha casado, vai saber para quanto tempo ela estava planejando os filhos, né? Se hoje a pessoa casa, ela quer ter um filho daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela vai planejando por um tempo, e Deus não perguntou para ela qual era o plano dela para o casamento. Deus, né, manda um anjo, manda assim: olha, ó agraciado, o Senhor é contigo, bendita és mulher. Olha que coisa interessante. Primeiro, que essa mulher, ela tinha a graça de Deus, era diferente, Deus havia escolhido por esse motivo. Na sequência, nós vemos aqui que ela ficou turbada, né, ficou perturbada com aquelas palavras e ficava tentando entender o que seria aquilo, porque que o anjo de Deus estava falando uma coisa dessa.
agraciada. O que isso tem a ver com ela? E disse então o anjo: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, darás um filho, e porás o nome de Jesus, e será grande, chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não passará. E aí Maria, perturbada com essa saudação, com aquilo que o anjo está falando, assim: mas peraí, tem alguma coisa, né? Como é que posso eu ficar grávida? Eu não sou casado, eu não tenho esposo, não tem jeito de ficar grávida. É impossível isso acontecer. Talvez ela pode ter imaginado como mulher: não é isso que diz a palavra de Deus, olha, deve ter alguma coisa errada nisso aí, porque eu nem me casei ainda, eu não tive relacionamento com José, meu noivo, como é que eu vou poder ser mãe de alguém? Irmãos, e perceba que aqui a gente começa observando que Deus tinha um propósito, uma missão difícil, mas ela estava ali, ela foi escolhida por algum motivo. E a gente volta para cá. Por que será que Deus preparou aquele esposo para você, mulher, ou vice-versa, ou você que escolheu, mas Deus acabou aceitando a sua escolha? Por que será? Qual era o propósito disso? Que, como nós falamos aqui, ele cita a respeito de Isabel, falando que Isabel estava grávida de 6 meses. Isabel, quando nós lemos sobre Isabel nos versículos anteriores, nós percebemos que eles já estavam adiantados de idade, e ela nunca teve filhos, porque ela é estéril, e Deus aparece para Zacarias e fala para ele: olha, você vai ter um filho também, sua esposa vai ter um filho na sua velhice. Perceba que os propósitos deles eram diferentes. Para Isabel já era velha, já tinha uma certa idade para que pudesse ter filho, e para Maria, nem casada ainda, Deus aparece, o anjo aparece para ela com essa missão. A gente observa isso, a missão era complicada, a missão era difícil, e a gente começa observando, falando a respeito do propósito do casamento primeiro, né? Imagina você com sua festa toda marcada, você noiva, aguardando uma data específica para o casamento, e Deus aparece assim: olha, não é assim que eu quero que o seu casamento seja feito. Quantas das irmãs, depois a gente fala dos homens, né? Mas quantas das irmãs estariam dispostas a dizer assim: não, tudo bem, eu mudo a data do meu casamento, né? Em vez de fazer buffet, a gente faz lá um cachorro quente mesmo, não tem problema não, e também não precisa ser nessa data, não, pode ser numa data futura. Perceba, irmãos, quantas estariam de fato dispostas a fazer isso? Não precisa responder, Deus vai entender o silêncio, né? Acho que nenhuma. E a gente observa para cá, mas foi tão difícil. Olha, quando imagina, você alugou aquele buffet, deu tanto trabalho, só tinha aquela data disponível, vai cancelar, não tem outra data. Mas perceba que Deus escolheu para ela abrir uma profecia. Ela falou assim: mas o que eu tenho a ver com a profecia? A profecia foi dada, tem tantas outras mulheres. Não é dessa forma que muitas vezes nós, até como igrejas, vimos que às vezes Deus requer alguma coisa da nossa vida, e nós às vezes pensamos assim: mas por que eu? Por que não fulano? Por que está falando isso para mim? Às vezes, quando é uma palavra de correção para alguém, fala: mas eu estou fazendo isso, mas tem gente fazendo coisa pior do que eu, e ninguém está falando nada. Não é muitas vezes isso que nós escutamos das pessoas. Mas perceba que Deus escolheu essa missão para Maria, porque ela não era uma pessoa qualquer, ela estava disposta a ouvir a voz de Deus. Nós temos que observar dentro do nosso propósito, o propósito de Deus para o nosso casamento. Será que nós temos ouvido o que Deus tem falado a respeito de nós, e nós temos obedecido à voz de Deus dentro do nosso casamento? Porque se nós imaginarmos que o casamento foi feito por Deus, que Ele planejou algo de bom para nós, e Ele é um pai bondoso, um pai amoroso, que não preparou nada de ruim para nós, e se nós estivermos dentro do propósito de Deus, os irmãos acham que o nosso casamento vai ser ruim? Não tem jeito. O casamento, ele passa a ser problemático quando as partes, ou uma das partes, passa a não ouvir mais a voz de Deus, para que possa falar com Ele, porque enquanto ele está ouvindo e fazendo a vontade de Deus, é tudo bênção, apesar das circunstâncias. Imagina que ela poderia dizer assim para o anjo: olha, espera aí, se eu me engravidar, como é que eu vou contar isso para as pessoas? Eu não me casei ainda. Como é que eu vou contar isso para José? Imagina ela dizendo assim:
José, eu preciso te contar uma coisa, né? Senta aqui, meu querido, meu amado, né? Senta aqui, a gente precisa conversar a respeito do casamento, né? Irmãos, imagina essa situação. Ela sentando, assim, José, você não sabe o que me aconteceu. O que aconteceu? Eu estava lá, entrou um anjo, alto, bonito, louro, com corpo angelical, os olhos angelical, né? E eu estou grávida. Ele falou que eu estou grávida. Imagina como é que ela conta isso para José. Noiva, pronto com o seu casamento marcado. Pensa você, se Deus requer alguma coisa parecida dentro do seu casamento, em relações, como é que você conta isso para o seu noivo? E pensando de outra forma, os noivos, né, os irmãos, as pessoas que estão aqui, quantos dos noivos imaginam nos dias de hoje se uma coisa dessa acontece? Você lá está ou já casado e a sua esposa chega para você e diz assim: meu bem, você não sabe o que aconteceu. O que foi, né? Eu estou grávida do Espírito Santo. O que o marido ia falar? Que bênção, graças a Deus, né? Será que era isso? Mas como foi isso? Foi o anjo que falou: mas cadê esse anjo? Eu preciso achar esse anjo, né? E muitas vezes, se já não tivesse armado para encontrar esse anjo, logo eu pego esse anjo, ele vai ver. Muitas vezes o nosso dia seria isso. Irmãos, mas perceba que a gente olha e parece que a história de Maria é uma história simples. Porque o anjo foi lá, falou, ela aceitou e está tudo certo, mas transfira isso para a sua vida. Pensa isso no seu casamento. Será que você tem vivido alguma coisa parecida com isso que Deus escolheu para Maria e para José? Eu imagino que não. Então a gente observa assim, olha, e aí na sequência, ela nos, como é que vai fazer isso? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sou casada, eu não posso ter filho, eu não tive nenhum relacionamento com José. Talvez eu poderia ter argumentado dessa forma, mas diz aqui: respondeu o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu em sua velhice, e esse é o 6º mês, que é aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E ela anuncia também: olha, tua prima Isabel também está grávida, né? Já é o 6º mês que ela está grávida lá, talvez você não saiba, ninguém estava sabendo, mas ela está grávida. E aí ela disse: olha, para Deus nada é impossível. Mas perceba que para Isabel, a gravidez dela é muito mais fácil dela assumir. Por quê? De quem que Isabel se engravidou? De Zacarias, seu esposo. Então tudo bem, né? Ela estava grávida, o problema é que ela não podia ter filho, era estéril. Mas agora para Isabel, Deus resolveu dar um filho na sua velhice, porém era do seu esposo, então tudo bem, não tinha muita dificuldade. Para Maria, Deus escolhe essa jovem, né? Então Deus tinha um propósito para esse casal, na verdade. Percebam isso. Então disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Então, irmãos, olha aqui que Deus pede para ela. Olha, uma coisa complicada. O que poderia acontecer com Maria? Diante da época que ela vivia, ela parece grávida, não é de José. O que acontece com ela? Pedra, morrer apedrejada. E os sonhos que ela tinha de casar, de ter filhos, de construir uma família, ela, veja que ela abre mão dos seus sonhos para fazer a vontade de Deus. Nós, lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, depois de Jesus, teve outros filhos? Teve a sua vida, mas antes, né, quando nós vamos vendo lá, buscar primeiro o reino de Deus, da sua justiça, as outras coisas, Deus vai acrescentando. Aqui nós observamos que antes até do casamento, Deus diz: olha, antes que isso possa acontecer, vai se engravidar primeiro do Espírito Santo. E o que ela diz? Senhor, olha, imagina, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos projetos. É que a gente começa observando, fazendo um relacionamento com o nosso casamento. Será que algumas áreas da nossa vida, será que algumas áreas do nosso casamento não poderia ser melhor se nós entendesse
qual que é a vontade de Deus para cada um de nós, dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa casa, dentro daquilo que nós vivemos. A pessoa, a mulher que é casada com o pastor, ou que é casada com o músico, ou que é casada com o evangelista, que tem propósito diferente, Deus tem propósito diferente para a vida dela também, e muitas vezes, por nós não entender isso, nós acabamos atrapalhando a bênção de Deus na nossa vida. Então perceba que eu imagino, né, que nenhum de nós que estamos aqui, nenhum daqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, teve alguma coisa parecida com isso que Deus pediu para ela. Mas mesmo assim, o que a resposta dela foi assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua vontade. Mas e José? Como é que Maria fez para contar isso para José? Será que José entenderia o que ia acontecer? Vamos ver o que acontece com José, o que José pensa a esse respeito, né? Primeiro, Mateus, capítulo 1, verso 18. Livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 18. Até o 24, nós vamos ler. Mateus 1, 18 até o 24. Também da mesma forma, eu vou ler o primeiro, os irmãos podem ler os demais. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Quando Maria, sua mãe, soldada de lugar antes de sair do pai, achou concebido por Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará ao Espírito e porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, do profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz, chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando-se do sono, fez como o anjo do Senhor ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém. Vamos até aqui. A gente começa observando, olha, primeiro Deus aparece, manda o anjo, conversa com ela, conversa com Maria, olha, tem um propósito, você vai ficar grávida. E Maria, tá bom, se essa é a tua vontade, tá ok, Senhor. Mas aí que nós falamos, mas como é que vai contar isso para José? Não tem jeito, né? Imagina a situação tão inverte, né? Alguém, algum dos homens, que chegasse para suas esposas e dissesse assim: você não sabe o que aconteceu, o que foi? Olha, o anjo de Deus apareceu, falou para mim que eu preciso ter, vou ter um filho com uma outra mulher lá, né? O que a mulher reagiria? Né? Falou assim: olha, cumpra-se a minha tua vontade, está tudo certo, será que é assim que ela reagiria? E a gente observa José da mesma forma. José disse: olha, antes de ajuntar, Deus falou para Maria lá em Lucas, antes de ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo, ou seja, antes de casar, ela estava grávida do Espírito Santo. E ela não contou isso para José, irmãos. E aí, por que a gente fala que não contou? Porque como é que se conta? E aqui a gente observa que também ela não negociou com o anjo, dizendo assim: olha, Senhor, tá bom, eu vou engravidar, mas o Senhor fala com José para ver lá, senão muito vai ficar bravo, né? E olha, Senhor, cumpra a tua vontade e deixa que Deus vai trabalhar do jeito dele, né? Nós observamos que aqui então José, seu marido, ele tem uma diferença. O que José era? Justo. O que o justo faz? Justiça. O que é justiça? Aquilo que eu quero que os outros façam, eu preciso fazer primeiro. Essa é a lei da justiça. Então ela pensou: olha, minha mulher apareceu grávida, eu não vou casar com a mulher grávida, eu não sei de quem que é o filho. Mas
Eu amo Maria, José. Se eu falar com alguém, ou se eu abandonar ela, dizer que ela está grávida, o que vai acontecer? Vão matar ela. Mas também não quero que mata ela. Imagina nós homens nos dias de hoje, né? Olha, sua noiva está grávida, né? E agora ela vai ter que pagar por isso. Que paga, o problema dela, foi ela que arrumou isso. Mas José era diferente. Olha, a mulher está grávida, não é meu filho, mas eu também não quero que isso esteja grávida, que ela morre por causa disso. Então, assim, ele intentou deixar secretamente. Olha, eu vou deixar ela, vou me afastar. E aqui no versículo diz assim, projetando ele isso, ou seja, projetando, pensando, como é que eu vou fazer para me sair desse casamento sem prejudicar Maria. E aqui, irmãos, eu estou dizendo isso porque ele estava grávida. Passou-se o tempo, a Bíblia não fala que Maria falou e provavelmente não tenha falado, porque como é que vai contar uma situação dessa, fica difícil de falar. E aqui ele estava pensando, olha, eu preciso deixar Maria, né? E mesmo que ela tivesse falado, né? Que acreditar que o anjo disse que ela ia estar grávida, né? Como é que quem acredita num negócio desse? Mas a gente observa para cá, nesse casal, como é que ele é tão abençoado, porque o anjo falava com a mulher, e o anjo foi falar com o homem também, né? Então a gente observa que aqui, ao propósito de Deus, olha, vai fazer alguma coisa na vida de Maria, José vai casar, precisa participar, deixa que o anjo vai lá para tratar disso também. Então aqui nós observamos que ele estava lá projetando como é que ele ia fazer para resolver aquilo, né? E o anjo diz assim, não temas em receber a tua mulher, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo, ele dará a luz um filho, porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, com o profeta Isaías, né, que profetizou, escabete, conceberá, dará a luz um filho, e seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando-se do sonho, ou seja, ele estava dormindo, o anjo aparece em visão no sonho para ele, conta o que estava acontecendo. Quando José acorda, ele acorda bravo, nervoso, né? Eu estou com tanta coisa na cabeça que eu sonhei que tinha até o anjo falando comigo, né? Não foi isso que ele disse? Não, né, irmãos? Ele entendeu que o anjo de Deus estava falando com ele. E aí quando nós observamos que ele despertando do sonho, o que ele faz? Vai lá ter uma conversa com Maria, né? Maria, olha, eu entendi a sua gravidez, não precisa me explicar nada não. O anjo foi lá e falou comigo o que está acontecendo, né? Mas ele foi lá e fez o que o anjo tinha falado para ele, né? Fez conforme o anjo ordenou e recebeu a sua mulher e não conheceu, ou seja, não teve nenhum relacionamento com ela. Ele entendeu que aquele fato que estava acontecendo era o que Deus havia planejado para a vida deles. Agora a gente volta para cá. Será que o nosso casamento, Deus planejou algo tão difícil assim para a nossa vida? Se Deus tivesse planejado algo tão difícil assim na nossa vida, como é que nós resolveríamos isso? De que forma nós resolveríamos isso? Perceba que muitas vezes quando acontece alguma coisa bem mais simples na vida do casal, né? Alguém esqueceu de avisar o outro por algum motivo, de alguma outra coisa, e chega em casa, às vezes a briga na certa, não é isso? Às vezes acontece dessa forma. Por que o casamento fica problemático? Porque aconteceu alguma coisa que o outro não gostou, e em vez de tentar entender qual que é o propósito disso, a forma que Deus ia tratar dessa forma, José era justo, José sentia-se injustiçado, mas mesmo sentindo injustiçado, ele não planejava prejudicar Maria de forma nenhuma. E aqui, irmãos, a gente volta a falar, fazer uma reflexão para a nossa vida. Se fosse nós dentro do nosso casamento, como é que nós agiríamos? Quando acontece um problema na nossa casa, na nossa família, como é que a gente age em relação a esse problema? Então perceba que a gente observa que tem alguma coisa na vida desse casal que eles já eram diferentes. Por isso Deus tratou dele dessa forma. Deus escolheu algo difícil para eles, porque conhecia quem era eles e para que pudesse ser grandemente abençoada. Hoje, quando nós falamos a respeito de Maria, todo mundo sabe que a Maria foi a mãe de Jesus biológica, como homem, ele veio a essa terra e nasceu através dela. Ela foi grandemente abençoada e nós conhecemos o restante da história. Mas observa para cá, eu gostaria que nós pudéssemos trazer isso para o nosso casamento, né? O que Deus planejou para nós? Muitas vezes o nosso casamento, ele não
se aprofunda, não tem coisa mais longa, não é algo mais profundo no nosso casamento, porque a gente não deixa Deus trabalhar, a gente não quer estar preocupado com a vontade de Deus no nosso casamento, que Deus quer para cada um de nós. E nós, muitas vezes, passamos a ser um problema dentro do nosso casamento, porque nós não escutamos a voz de Deus, porque quando nós escutamos a voz de Deus, nosso casamento é uma bênção, é sempre abençoado. Vai ter luta, vai ter dificuldade? Claro que sim, né? E a gente observa que aqui, ele ainda fala, nós não pegamos todo o texto, que Maria, depois disso, ela vai lá e fica com Isabel até próxima à gestação, né, dela ganhar o seu filho, porque ela esteve lá com a sua família, afastou, porque imagina o que iria acontecer se ela ficasse ali naquele período. Mas Deus planejou todas essas coisas. Então a gente observa, olha, como é que eu vou ter um casamento abençoado? Primeiro, como é que você é e como é que a pessoa que você está escolhendo para que possa compartilhar o seu casamento, a sua vida. Então, a gente observa que o nosso casamento será abençoado. Se pegar alguns exemplos bíblicos, aqui eu peguei esse de José, de Maria, que Deus escolheu para ele algo difícil, mas mesmo assim, eles aceitaram a vontade de Deus, apesar de ser alguma coisa muito difícil. Né? Muitas vezes a gente observa, estou dizendo para os irmãos, que às vezes se Deus manda um homem, um marido, por exemplo, trabalhar em outra cidade, e o marido diz assim, eu vou precisar mudar de cidade porque Deus está me mandando ir para lá para trabalhar. Mas o que a mulher às vezes faz? O problema é seu, Deus está mandando você, vai você, eu não vou sair daqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Né? Então você arrumou o problema, você vai, eu vou ficar por aqui mesmo. E aí passa a ter a dificuldade do casamento. Então quando a gente observa para cá e vê assim, qual que é o propósito de Deus para o meu casamento? O que Deus espera de mim no meu casamento? E eu quero tratar com os irmãos mais uma outra coisa, olha que coisa interessante. Ainda no livro de Lucas, vamos voltar no livro de Lucas um pouquinho. Livro de Lucas, no capítulo 2, verso 1 a 7. E nós vamos observar, elas estavam ali, ainda não havia tido seu filho, né? E aconteceu naqueles dias que está em decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Alguém pode ler o 2 até o 7? Este primeiro alistamento foi feito, sendo Cirene governador da Síria. Havia se alistar cada um a sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar a luz. E a luz do seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele instalar. Amém. Então, aqui também nós entendemos uma história, né, que nesse período Maria estava grávida, lá no seu 8º para o 9º mês, estava próximo para ganhar já a criança, ou como as mães de hoje dizem, algumas semanas, que eu não sei quantas semanas são, mas aí as semanas que estão ali, estava próximo. E eu gostaria que os irmãos também imaginassem, se fosse você, no seu lugar, o que você faria? Primeiro que assim, ele está dizendo que saiu ali um decreto por parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, né? E ele diz que todos foram à sua cidade. José foi a Belém, porque era de lá a sua família, para que pudesse ser alistado. E nós, lembrando, pensando um pouquinho a respeito das circunstâncias, nós falamos a respeito do nascimento de Jesus. Como é que estavam as condições climáticas naquele tempo? Era calor ou estava frio? Frio. Né? Não havia pastores no campo, né? Porque estavam ali os seus... você observa ali que era um período que, aliás, não estava tão frio assim, não era dezembro, né? Havia pastores, mas era um período que não estava muito frio, era passado ali... era um período onde não estava chovendo, não estava
calor, estava aquele período mais daquele jeito. E José tinha o quê? Será que ele tinha um carro bom, um carro confortável? Um jumentinho, vamos falar assim, um jumentinho, né? Agora imagine uma mulher de 8 para 9 meses de gravidez, fazendo uma viagem de uma cidade para outra, em cima de um jumentinho, com ruas asfaltadas, né? Lisinhas, estrada de terra. As mulheres que estão aí doitadas, várias irmãs que tiveram seus filhos, aí imagina quando estava aí próximo para dar a luz, o filho estava numa visita lá com a irmã Estela, do Felipe, incômoda para lá e para cá, né? Imagina fazendo uma viagem de jumentinho, né? Andando por estrada de terra, não havia restaurantes para que pudesse parar para ir no banheiro, não havia os lugares de mais conforto, e ali precisava Maria ter ido de fato para que pudesse se alistar. Era o alistamento que o governo mandou que fizesse. Hoje, quando o governo manda fazer um censo, pelo IBGE, eles tentaram fazer um censo, não conseguiram concluir até hoje, porque as famílias não responderam ao censo. O governador mandou que fizesse, César Augusto mandou que eles fizessem o censo, ele pega e sai, olha, eu tenho que ir lá para cumprir com meus deveres, o governo está mandando ele fazer. O que Maria podia ter feito? José, olha meu estado, eu estou grávida, 8 meses, quase 9 meses, quase para nascer a criança. Você quer que eu vou sair por aí viajando em cima do jumento? Se tivesse aí pelo menos um carro bom, né? Ar-condicionado, uns postos, grau na estrada para a gente parar de vez em quando, né? Ele podia dizer para o José, eu não vou para lá, vai você, faz lá o seu alistamento, eu fico aqui. Ou José, pensando em Maria, poderia ir na casa da sogra dela e dizer, olha, eu tenho que viajar, mas Maria está grávida, não posso levar comigo, então fica aí, toma conta dela para mim, que assim que eu voltar eu passo aqui para pegar de novo. Não é isso que seria mais fácil, mais cômodo, né? E a gente observa aqui, irmãos, que eles foram, ela foi junto, fez a viagem. Quando chegaram na cidade, talvez, né, a Bíblia não dá o motivo, que eles chegaram, não havia mais lugar na estalagem, porque muita gente havia viajado, e talvez ele demorou tanto para chegar na cidade, porque se ele tivesse ido sozinho, pegava um cavalo mais rápido, ele tinha chegado mais rápido, né? E talvez ele podia ter pego um lugar melhor para se hospedar. Aí ele não tem lugar para eles morar, para eles se hospedar. Não se eles se hospedam? Estrebaria, né? Lugar que guarda os animais. E a gente observa aqui, irmãos, o que eu estou falando com isso aqui? Eu gostaria, né, que nós pudéssemos trazer isso para nós, no nosso dia, no nosso casamento. Imagine você, mulher grávida, nessa mesma situação. E aí, o marido, mulher, eu tenho que ir embora para fazer o alistamento, vamos embora, você está atrasada, né? Muitas vezes não acontece isso na nossa casa. A gente está dentro para vir para o culto, a gente está com pressa de vir para o culto, e a mulher está lá acabando de tomar banho, penteando o cabelo, e a gente, todo eufórico, nervoso, vamos, pelo amor de Deus, nós vamos chegar atrasados, olha, eu vou na frente. A gente sabe de alguns casos, né? Não contamos só o milagre, não o santo. Diz, a mulher demorou muito, eu fui na frente porque eu não aguentava mais esperar a mulher. José ficou esperando Maria, pôs ela no jumentinho, foi levando, chegou mais atrasada dos outros, porque a viagem foi longa. Imagina, Maria grávida, talvez teve que parar várias vezes, precisava do banheiro para poder urinar, porque ela estava grávida, né? 7, 8 para 9 meses. Irmãos, imagina essa situação. Quantos casamentos hoje vira briga exatamente por isso, né? Porque o marido vai viajar e a mulher assim, fala o seguinte, vai você, eu não estou muito afim de ir. Mas observe que nós estamos falando aqui, pegando o exemplo de Maria e José, e o casamento deles, o que Deus escolheu foi uma situação complicada, difícil, mas eles aceitaram aquela situação. José estava ali convicto de que aquela criança não era filho dele, mas ele aceitou a vontade de Deus, e ele saiu fazendo aquela viagem, levou sua esposa consigo, não deixou para trás, né? Eu digo isso porque muitas vezes, nos dias de hoje, né, o marido às vezes ele prefere viajar sozinho, larga a esposa na casa da sogra, larga na casa da mãe, né, não da sogra dele, da mãe, para que fique para trás, ou fica, mas ele prefere ir sozinho.
Irmãos, e por isso que a gente observa para cá, estou dando um exemplo do que aconteceu. Ela estava grávida de 8 para 9 meses, a situação não era muito confortável, né? A maneira que ela foi viajar, a pessoa vai viajar, vai do quê? Né? A gente vai com um carrinho velho, com esse carrinho não vou de jeito nenhum, Deus me livre, né? E se esse negócio quebra no meio da estrada? Mas ela estava ali com José para tudo. Perceba que ela casou e estava disposta a seguir José. O caminho foi longo. Quando chegou lá, imagina hoje, nos dias que nós vivemos, às vezes não é nem para esse momento, né, mais sério, mas às vezes a pessoa está ali, pega umas férias, resolve fazer um passeio de férias com a família, e ele vai, procura na internet e faz uma reserva. Quando chega na determinada cidade, o hotel que ele reservou não tem ar-condicionado, né? E o que acontece com a mulher? Ou o homem? Pelo amor de Deus, não vou ficar nesse lugar não. Não tinha lugar melhor para você escolher, né? Onde pode ficar num lugar desse? Observa aqui que Maria estava grávida, prestes para dar a luz do filho, e ela chegou lá, só tinha estalagem. O que aconteceu? José, se quiser, você fica aí, eu estou indo embora. Não foi isso? Não, você estava lá junto, né? Pensa nos dias de hoje, perceba que quantas pessoas estão dispostas a isso, né? Olha, só uma viagem de férias, vai embora daqui uns dias, fica só uma semana no lugar desse. Imagina se não tem hidromassagem, se não tem água fria, não, melhor, água quente, fria normalmente tem, né? Só tem água fria. Em vez de ser um passeio de férias, um passeio com a família, isso se torna o quê? Um pesadelo, um problema, né? E aí, o que acontece com o casamento? Que já não está aquelas coisas todas, né? Mas observa que Maria não estava preocupada com isso. Ela foi na estalagem e falou assim: mas essa era a vontade de Deus, que Jesus queria nascer no lugar sempre. Sim, irmãos, eu entendo que tem a vontade de Deus, mas além da vontade de Deus, não tinha a reclamação de Maria e nem a reclamação de José, que poderia estar dizendo assim: olha, estou te acompanhando, esse filho nem meu né? Está aí, eu estou negando, mas Deus está querendo, eu estou aqui, mas olha, né? Assim que eu tiver a chance, você vai ver, né? Não era isso que a gente vê nessa família. Volto para nós, é a sua família. Como é que você age na sua família? Quantas vezes, né? Não dá para nem se programar uma viagem de férias para querer programar. Vamos para onde? Deus me livre, esse lugar é filho em casa mesmo. Minha casa tem mais conforto do que esse lugar. Imagina fazer uma viagem dessa, você está doido? Imagina então se for para fazer uma viagem como os pastores fazem por aí, ficar dormindo naquelas casinhas, uma rede, tomando banho de rio, tomando água verde, né? O pastor Anderson está tomando água verde, né? Como é que a água verde voltou-se para ele, pôs no copo, né? A água estava verde e se mexendo viva, né? Não, mas isso aqui não faz mal, não, isso não faz mal, não é assim mesmo que a gente bebe, né? E vai fazer o quê? Aquilo que tem. E aqui a gente observa o seguinte: olha, isso não foi suficiente para terminar o casamento. Quantas pessoas que às vezes estão brigando porque queria ter um sofá diferente, porque queria um quadro diferente, porque queria uma panela diferente, porque queria um fogão, agora tem o fogão de, como é que chama? De indução, né? Eu quero um fogão de indução, não quero fogão de fogo, tem que ser de indução, tem que comprar uma panela de indução, porque é mais chique, é mais confortável. Quantas pessoas, irmãos, estão tendo tantos problemas por causa de coisas tão banais? Perceba o exemplo de Maria, que Deus escolheu para ela. Ela foi viajar naquela situação, foi hospedar num lugar que não tinha nenhum conforto, mas estava com seu esposo, né? Agora os irmãos estão na internet, os irmãos estão aqui. Quantos que estão despreocupados, não importa o lugar que eu esteja, desde que esteja contigo, meu amor, né? Se eu estiver contigo, eu estou feliz, não tem problema nenhum. Pode ser uma casinha de tapera. Você está doida? Não sai da casa do meu pai para ficar num lugar desse não, né? As coisas mudaram. Irmãos, aí o casamento não pode ser abençoado. Eu estou falando de Maria e de José, mas na verdade estou falando de nós, de mim, de você, de cada um de nós, que você transfira isso para o seu casamento, né? Será que o seu casamento, às vezes, você não está querendo alguma coisa a mais do que Deus quer para você, ou exigindo alguma coisa que não havia necessidade, né? Então a gente observa que o motivo deles estar lá, morar, ou melhor, ter o seu filho, hoje a gente fala que tem o parto humanizado, né? Ficou moderno, as mulheres hoje têm o parto humanizado. Antigamente, como é que era o parto? Era do jeito que dava para nascer.
E estava tudo mais. Imagine lá, será que Maria teve o parto humanizado, né? Com musiquinha, com o bebê, né? Com uma luzinha para dar um conforto, né? Então a gente observa que não foi isso. Mas não é que problema não ter isso, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que hoje tem tantas dessas coisas que o casamento não dá certo. E lá atrás, Deus escolheu essas duas pessoas, José e Maria, por um motivo especial, para que ela pudesse ser a mãe do Salvador, cumprir algo difícil na sua vida. Será que a sua vida não poderia ser muito melhor se você valorizasse mais as coisas que Deus tem te dado dentro do seu casamento, dentro da sua vida, naquilo que Deus preparou para você? Ou será que tem coisas que Deus poderia dar mais e não está dando porque a gente não está sabendo como conduzir o nosso casamento? E às vezes não tem a bênção de Deus? Então eu gostaria que os irmãos refletissem a esse respeito. E nós estamos pegando aqui o exemplo de José e Maria, né? Pensando ainda nessa questão, olha, José, o que José fazia? O ofício dele, o que ele era? Carpinteiro, mexia lá, trabalhando com madeira. Talvez eles pudessem ter, sei lá, bastante cliente, não sei como é que era a vida dele. Ele deixa sua casa, vai para se alistar, e quando termina essa parte do alistamento, aí surge um outro problema. Né? Que problema? Mateus capítulo 2, versículo do 12 até o 14. Mateus capítulo 2, vamos ler do 12 ao 14, né? Fica mais fácil para nós. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a terra por outro caminho. Tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no sonho, dizendo: levanta-te, e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Olha que coisa interessante, nós não lemos todos os textos, mas aqui fala que Jesus tendo nascido, né? Herodes soube, os magos falaram a esse respeito, e passou por ali os magos indo em direção aonde Jesus estava, e ele manda: olha, quando você encontrar onde foi o local, passa aqui de volta e avisa, porque a gente volta a adorar. Mas na verdade ele queria matar Jesus. E aqui nós lemos o versículo 12 assim: sendo por divina revelação, ou seja, os magos, né, sendo revelado por Deus que não voltasse por aquele caminho, voltasse por outro. Nós observamos que Herodes então ele dá uma ordem para que fossem mortas todas as crianças de 2 anos para baixo, né? Que matasse todas as crianças, porque não sabia ao certo quando Jesus havia nascido. E dentro dessa ordem, o que José tem que fazer? O anjo aparece para José novamente, versículo 13: e tendo ele se retirado dos magos, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Irmãos, percebam, José tinha seu ofício, José talvez tinha seus clientes, e ele deveria então, eu digo nós como trazendo para os nossos dias, talvez se fosse nós, o que ia acontecer? Meu Deus do céu, né? Primeiro, eu vou casar com uma mulher que está grávida. Esse menino nasce, agora eu não posso voltar para minha casa para poder fazer meu trabalho, e provavelmente ele começa a reclamar um pouquinho. Porque depois de ele ter aceitado aquilo que Deus havia ordenado para ele, ele aceita tudo. O que acontece na sequência? Ele tem que fugir para o Egito. Porque alguém quer matar ele? Não, ninguém quer matar ele. Quem que quer matar? O filho.
Então diz o seguinte: olha, fala o seguinte, Maria, pega o menino, foge você com o menino, o filho é teu, não tem nada a ver com isso, né? Poderia ter feito isso, porque olha essa consequência. Agora, perdi meus clientes, perdi meu serviço, vou ter que ir embora para o outro lado por sua causa. E que eu imagino, irmãos, que poderia acontecer nos nossos dias hoje? Não seria um motivo para discussão isso aqui de novo? Seria motivo para briga? Por causa de ter aceitado a vontade de Deus, poderia dar isso. Mas o que ele faz? Olha, levanta-se, toma o menino, vai para o Egito e demora lá, porque Herodes há de procurar o menino para matar. O que José faz? Levantando-se ele, tomou o menino sua mãe de noite e foi para o Egito, versículo 15, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho, né? Então a gente observa para cá, irmãos, que José poderia estar muito bravo, muito revoltado com toda essa situação, mas o que ele faz? Ele levanta e vai fazer a vontade de Deus. Eu volto para cá, muitas vezes da nossa casa, às vezes acontece alguma coisa que a gente até não gostaria que fosse daquele jeito, mas como é que a gente resolve isso quando acontece? Às vezes a gente, em vez de tentar buscar em Deus, buscar a direção de Deus, né? Igual nós falamos aqui, Maria estava grávida, como é que ela ia falar para José que ela estava grávida? É coisa que é difícil de falar. Se ela fosse falar, provavelmente ele não ia entender. Tem momentos da nossa vida que nós temos que buscar a Deus, para que Deus entre com a providência, para que entre com a solução, e Deus entrando com a providência, entrando com a solução, tudo se resolve. Então a gente trazendo para isso, será que existe alguém que está aqui dentro, alguém que é casado, que Deus exigiu alguma dessas coisas parecida com o que exigiu de José? Eu imagino que não. E aí eu volto a fazer uma pergunta para os irmãos, né? Não precisa me dizer o motivo, pelo amor de Deus, mas será que existe alguém aqui entre nós que pelo menos uma, duas ou algumas vezes tem discutido com o seu cônjuge por coisas tão bobas, menor do que essa? Não só aqui, não precisa responder, né? Não precisa falar. Às vezes, irmãos, percebem que muitas vezes a discussão que surge não tem nada a ver, os problemas que surgem dentro do casamento. Por isso que eu digo para os irmãos que não existe casamento problemático, mas existem pessoas problemáticas dentro do casamento, porque quando acontece um problema, em vez de procurar encontrar a solução, fica tentando procurar quem é o culpado pelo aquilo que aconteceu, né? E não é isso que se deve fazer. A gente observa para cá e diz: olha, aconteceu um problema, Deus quer que agora eu vou para lá ao Egito. Tá bom, eu vou lá para o Egito. Então essa era a vontade de Deus. Aí eu volto para cá, irmãos, vocês que são casados, nós que somos casados, será que nós temos entendido o que Deus quer de nós dentro do nosso casamento? Qual que é o propósito de Deus no nosso casamento? Por isso estou falando, não é do outro casamento, não é no meu casamento. Você da mesma forma, será que você tem entendido o que Deus quer de você dentro do seu casamento? Às vezes, para que Deus possa terminar uma obra que Ele começou a fazer na família, na vida, não sei, de alguém, né? E eu, como disse para os irmãos aqui, cada casamento é um casamento, cada casamento é uma forma. Nós falamos aqui de Adão e Eva, foi de um jeito. Nós falamos de Abraão, ele foi de outra. Com Isaac, nós falamos de Isaac, com Rebeca também foi de outra forma, né? Nós falamos aqui de Oséias, por exemplo, né? Oséias, então Deus pede para ele algo mais complicado ainda, né? Que ele fosse e casasse com uma prostituta, uma adúltera, e ele vai e casa, porque era aquela vontade de Deus. Então a gente observa para cá que para cada caso Deus trabalha de uma forma. Mas é você, dentro do seu casamento, tem alguém aqui que acha que seu casamento tem problema? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Que vai que a mulher levanta, o irmão acha ruim, vai que o homem levanta, a mulher vai achar ruim, chega em casa, você vai ver, né? Mas eu observo aqui. Será que tem alguém que tem problema dentro do casamento de fato? Ou muitas vezes nós criamos o problema e levamos para dentro do nosso casamento? Eu observo para cá que José, irmãos, nesses textos que nós lemos, era para ter muitos problemas com Maria, porque, observa, ele estava com ela, com o filho que não era dele, e tinha esse monte de dificuldade que foi surgindo na vida dele, porque não era dele o filho, né? Deus falou com ele, mas era gerado pelo Espírito, não era dele, mas ele cuidou como se fosse seu filho. Ele fugiu para o Egito como se fosse seu filho, cumprindo a vontade de Deus, sem se preocupar com o que iria acontecer. E ainda, né, se dá tempo de mais um versículo, né? Nós temos mais um versículo, né? A gente observa para cá, irmãos, os tratamentos que muita gente observa, né?
como é que surge algum problema e como é que a gente resolve ele, também em relação a filhos, né? Como é que você tem agido quando dá um problema com o filho, né? O culpado de um problema com o filho, de quem que é sempre? Da mãe ou do pai? É da mãe, tá vendo? O problema é seu, né? Se vira com ele, né? Olha aqui, ainda pegando esse casal, José e Maria, um exemplo que eles tiveram com o filho, né? No livro de Lucas, no capítulo 43, não, capítulo 2, versículo 43, eu conto Lucas 2, 43. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 43 até os 50. Diz assim: regressando-se eles, terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam um tempo, assentado no meio dos doutores, ouvidos interrogando-os. E todos os que ouviram admiraram a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se e disse sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele disse, por que é que me procurávamos? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Bom, esse texto aqui, eu peguei uma razão muito simples. Quantos anos tinha Jesus nessa época? 12 anos, uma criança ainda. E aqui, por que eles foram para Jerusalém? Todos os irmãos lembram que por 3 vezes por ano eles subiam para Jerusalém, na festa da Páscoa, e essa era uma ocasião, por causa da Páscoa, eles ficavam lá, a Páscoa, os asmos, as primícias. E nessa primeira festa que eles foram para Jerusalém, ficaram por ali, e depois eles regressam para Jerusalém. E no caminho, como é que eles voltam? Eles, seus parentes, voltam para Jerusalém do que? A pé, caminhando. Diz aqui, caminho de um dia, eles andaram um dia. E aí no caminho, o que José achava? Que Jesus estava com quem? Com Maria, sua mãe, está com a mãe dele, não está comigo, está com a mãe, né? A mãe não estava com Jesus, o que imaginava? Não está comigo, está com o pai. Mas eles vinham conversando com a família, caminhando, conversando, e não percebeu que Jesus não estava no meio do caminho, né? Que ficou para trás. Depois, quando ele chega aqui, que eles descobrem? Maria, cadê Jesus? Não sei, não está com você? Não, eu pensava que estava com você, né? Mulher, mas como que tu faz um negócio desse? A responsabilidade da criança é sua. Não, José é seu, ele é menino, deveria estar com você, não comigo. E poderia ter uma grande discussão a partir dali. Porque, irmãos, quando nós temos problema na nossa família, o que a gente procura antes de resolver o problema? Achar o culpado. Eu não sou o culpado. O culpado é você. E o outro, por consequente, também não é o culpado. E aí a gente fica numa briga constante para identificar quem é o culpado, enquanto o problema continua. Quando a gente observa aqui, o que fizeram José e Maria? Ambos. Olha, não importa de quem é culpa, eu achei que estava com você, você é que estava comigo, não está com a gente, vamos buscar o menino. Voltaram para Jerusalém. Depois de caminhar um dia de viagem, andaram, imagina fazer uma viagem caminhando o dia inteiro, né? Vamos pensar daqui para Sertão, né? Sertãozinho 20 km só é pertinho, né? Um pouco mais, viajando, chega lá, o menino não está. Aí imagina os seus pais, imagina se fosse isso com vocês, né? Conosco, seu filho ficou para trás. A primeira reação quando você encontrasse seu filho, seria de alívio ou eu pego esse menino? Né? Menino, tu não sabe o que tu fez eu fazer. Tu fez eu andar mais um dia. Depois que eles voltam para Jerusalém, eles encontram o menino no jardim pronto. Saíram procurando Jesus em Jerusalém. Quanto tempo depois demorou para encontrar o menino? 3 dias. 3 dias de procura. Procurando Jesus. E José olhando para Maria. Maria, se você tivesse pego na mão desse menino,
e Maria, a culpa é tua, ele é menino, devia estar com você, né? Devia estar aquela briga pela sua de Jerusalém, não dava? Não estava com briga na sua de Jerusalém, mas eu transfiro para nós. E se fosse nós, por alguma coisa, dentro do seu lar, surge alguma discussão? Será que surge alguma discussão dentro do nosso lar? Quando surge essa discussão, como é que nós reagimos? Em vez de resolver o problema, ficamos tentando achar quem que é o culpado. E o culpado é sempre... Quem que é o culpado? O outro, é lógico. Eu nunca sou o culpado é sempre o outro. A gente quer sempre justificar. E o problema continua. A gente observa no casamento, eu volto a falar, veja, irmão, não existe casamento problemático, existem pessoas problemáticas, porque se as pessoas tivessem a noção de que resolver o problema acabaria já com essa situação, resolveria o problema, não, mas as pessoas querem achar culpados. Dentro do nosso casamento, a gente quer achar culpado, né? E se a gente começar a achar que o outro, ou melhor, deixar que o outro tem razão, um deixa a razão para o outro deixa para a gente, pronto, não tem culpado, ficou tudo resolvido. Mas a gente quer achar o culpado. Aqui a gente observa que, mesmo que quando eles chegam, encontram Jesus, maravilhado, né, das palavras que Jesus falava, das maravilhas que Jesus falava, mas quando ele chega, ele diz assim: filho, por que tu fizeste conosco, né? Não ficou tão barato assim. Não, tem que chamar a atenção desse menino, precisa corrigir. Olha, por que tu fez isso comigo, né? Eis que teu pai e eu ansiosos te procuravam. Não estava procurando você, eu estava aí procurando, não estava sozinho, não estava sozinho, ambos estavam procurando o menino. É lógico que aqui depois ele disse: eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Ele não entendeu o que estava falando, não era o tempo ainda, né? A gente observa para cá que como é que se resolve um problema, irmãos, não é achando o culpado, quem é culpado, mas resolvendo o problema. Então, se alguém tem problema no casamento, antes de ficar sabendo, procurando de quem que era o culpado, é mais fácil de resolver o problema, ver como é que era o problema, não quem está o problema. Então, era isso que eu gostaria de estar passando para os irmãos, né? Será que nós temos entendido o propósito de Deus para o nosso casamento? É diferente de cada um, né? Eu sei que cada pessoa às vezes pode sentar e trocar uma experiência, mas para cada casal Deus tem propósito diferente, e eu preciso entender qual que é o propósito de Deus para o meu, porque se eu não entender o propósito de Deus para o meu, eu vou achar sempre problema, e eu preciso entender. Mas será que eu estou disposto, mesmo diante daquilo que surge na vida, daquilo que nós escolhemos, será que existe meio de nosso casamento ser melhor do que é hoje, se nós entendermos o propósito dele? Sim, irmãos. Quando nós não entendemos o propósito dele, a gente não liga muito no que vai acontecer. Então lá se acaba, acabou, né? Porque tantos casamentos se acabam. Qual é o problema de mais um, né? E eu ouvi alguém dizer o seguinte: olha, alguém diz, por que o casamento acaba? É porque acaba o amor. Não, o amor não acaba assim. O que acaba? Paciência, o respeito, a admiração. Acaba essas coisas, depois é uma consequência. Quando a gente conhece alguém, o cônjuge, imagina quando você conheceu o seu cônjuge, você amava ele ou ela? Não, você conheceu, acabou de conhecer, nunca viu antes, passou, veio, eu lá, aí dá uma olhadinha lá, o outro olha de cá, acho que sim, hein? Dá para conversar, né? E vai lá e começa a conversar, e aí, como vai? A pessoa dá uma patada aqui, que faz, não dá certo não, vai embora, né? Aí esse aqui não, vamos procurar outro. Aí conta outra pessoa, começa a conversar, é educado, talvez, né? E começa conversando, e aí vai conversando, o que vai acontecendo? O sentimento vai se construindo, e depois, aí se torna amor, aí se casa, e aí o que acontece depois? Acaba todas essas coisas. O que precisa fazer para construir o amor de novo? Construir o respeito, a admiração, o carinho, a educação, essas coisinhas que precisam ser construídas de novo, né? Então observa que, e quando se fala que acabou o amor, na verdade acabou muitas outras coisas antes, que precisa ser reconstruído. Então, a gente observa para cá,
Se nós entendermos o que Deus espera de cada um de nós dentro do nosso casamento, e é diferente de um para com o outro, não adianta alguém pensar, ah não, porque fulano e fulana, o casamento deles é melhor, porque é assim, porque é assim. O seu propósito do seu casamento é totalmente diferente do outro. E nós precisamos entender qual que é o propósito de Deus para o nosso casamento. Se nós entendermos o propósito de Deus para o nosso casamento, a gente não vai ter tanto problema e não vamos ser pessoas problemáticas dentro do casamento. Mas se nós não entendermos o propósito de Deus, aí nós passamos a ser pessoas problemáticas dentro do casamento, que pode dar problema. Amém? Deu para entender o que eu disse? Apesar de eu ter falado de José e Maria, a mensagem não foi de José e Maria, mas foi nossa. A gente olhar o que Deus pediu para eles e o que Deus tem pedido para nós. Qual que é a vontade de Deus para nós, né? E aqui só foi um exemplo, que nós poderíamos pegar muitos outros casais que a Bíblia fala. Nós pegamos um, falando dele, do que Deus quis. A gente observa, às vezes a pessoa vai casar, olha, você pode casar com uma pessoa que tem outro filho, é filho de outro marido? Aí, pode, aí. O filho não é teu, e daí? José, o filho não era dele. Como é que José agiu em relação a Jesus, mesmo Jesus não sendo filho dele? Tratou como filho dele. Fugiu para o Egito para salvar ele. Voltou para Jerusalém para encontrar ele. Podia ter falado para Maria, o filho é teu, vai você lá para Jerusalém, eu estou cansado, né? Eu já fiz uma viagem longa, agora você quer que eu volte lá para Jerusalém? Não, o filho é seu, vai lá atrás dele. Não, o filho, ele entendeu que era dele, foi resolver. Então, irmãos, se nós entendermos isso, qual é o propósito de Deus para o nosso casamento, a nossa vida se torna um pouco melhor, com certeza, né? Não é que é fácil, mas é mais fácil. O fato de curiosidade, eu acabei de falar, a crucificação só menciona Maria. José tinha falecido, a Bíblia não fala, né? Pois é, o irmão está perguntando assim, a título de curiosidade, né? Lá na crucificação estava Maria e as outras mulheres, mas não fala de José. José estava lá, não estava, tinha morrido? Não sei. A Bíblia não fala, então não sei. Se o José já era vivo, se o José tinha morrido, não faço ideia. Mas esse texto aqui, esses textos que nós lemos aqui, José estava lá, cuidando, né? Então talvez ele até estivesse lá, só não foi mencionado, não sei, né? Porque tinha algumas pessoas acompanhando ali, não era muito, mas tinha, mas eu não sei dizer de José, que a Bíblia não fala. Amém? Alguém quer fazer mais alguma pergunta relacionada a isso? Não? Estamos no horário, né? Sem celular aqui, eu sem negócio de pessoal. Então a gente observa isso, irmãos, é que nós possamos entender e procurar melhorarmos como pessoas dentro do nosso casamento, do nosso relacionamento. Talvez poderíamos falar algo mais, mas que eu peço que os irmãos entendam, né? E uma coisa muito interessante, né? A gente observa que quando Maria estava grávida, ela foi para a casa de quem? Isabel. O que era dela? Prima. Ela ficou lá algum período, acho que elas se davam bem, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente casa, a gente escolhe só o nosso cônjuge. E a família? A família vem junto, né? E nós precisamos aceitar a família, porque família também é um projeto de Deus, né? Toda a família. Assim, mas a minha sogra, meu irmão, a minha sogra é uma bênção, né? E que a gente possa entender. As pessoas às vezes escrevem por aí dizendo assim, olha, feliz foi Adão, que não teve sogra, né? Na verdade, coitado, ele não teve a sogra, Deus não permitiu, mas para todos nós não temos a oportunidade de ter a nossa sogra, então nós possamos respeitar e amá-la da mesma forma também. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa noite, né? Estar agradecendo a Deus, lembrando os irmãos mais uma vez que sábado nós temos culto com a mocidade, lá no Templo de Marquese, às 19h30. Domingo temos a reunião com as crianças, jovens e adolescentes, às 9h30, e depois o culto da noite. Nós convidamos os irmãos, né? Aí estamos chegando um pouquinho mais cedo para montarmos a sua. Eu fui pedindo autorização para a Transerp, nos autorizou
para fechar depois das 6, né? Das 6 nós podemos fechar a rua para que nós possamos estar dando isso no culto às 7 horas. Então temos 1 hora para organizar tudo e dar início no culto, né? Então contamos com a participação dos irmãos, que os irmãos orem para que Deus possa estar salvando muitas almas, que a igreja possa ser vista, que a igreja possa ser conhecida. Depois no outro domingo, né, nós temos a evangelização lá no bairro do Cristo Redentor às 10 horas, melhor 9h30, né, 10 horas saindo de lá, né? Então para nós estar concentrando lá às 9h30 para as 10 horas sair. E depois no dia 27, irmã? Dia 27 de maio nós temos culto das irmãs também. Que Deus abençoe a cada um, né? Convido o pastor Moisés para fazer a oração final, a bênção final, e que Deus abençoe a todos. Senhor Jesus Cristo, amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite para podermos crescermos no conhecimento da Tua Palavra, para podermos viver uma vida tranquila, sossegada, que Tu possa, Senhor Deus, a cada momento abrir a nossa mente, nosso coração, para deixar Tu trabalhar, Senhor Deus, na nossa vida. Que Tu possa, Senhor Deus, destruir todas as barreiras, todos os males que às vezes têm reinado na vida dos casais, mas que nós possamos, Senhor Deus, viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de comunhão e de realizações do Senhor Deus em nossa vida. Que Tu, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, dentro de cada casamento, abençoando a vida de cada casal, fazendo-os prosperar em Tuas mãos, sendo, Senhor Deus, uma unidade de bênção para a salvação e libertação de almas. Senhor, abençoe a vida de cada um, Senhor Deus, no dia de amanhã e nos dias do Senhor Deus futuros, a qual temos, ó Senhor Deus, várias programações, mas que Tu possa estar, ó Senhor Deus, em cada uma delas, ajudando-nos, ó Senhor Deus, e auxiliando-nos em toda a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.